Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 6 de agosto de 2022, nós iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Esse estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, na cidade de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita, também de outros cursos oferecidos pela casa, podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Este site é o site da casa e lá vocês vão encontrar também vários materiais da doutrina espírita. Então, é um local confiável para angariar conhecimento sobre esta bela doutrina. Nós estamos estudando o ano de 1860 da Revista Espírita, mais precisamente no estudo de número 58 hoje. Então, no estudo de número 58, do mês de outubro, nós continuamos o tema chamado de dissertações espíritas. Este tema, dissertações espíritas, iniciou lá no nosso estudo de número 54, e são comunicações espontâneas de espíritos para alguns médiuns, que Kardec fazia a sua seleção e trazia para a Revista Espírita. Então, nós vamos dar continuidade nessa leitura, nesse estudo dessas dissertações. Hoje, quem começou na semana passada foi o Pereira ou a Sônia? Foi o Pereira. Então, começamos hoje com a Sônia. Pode ser, Sônia? Pode ser. Então, boa tarde a todos. Iniciando, então, a mensagem: a caridade material e a caridade moral, pelo médium Senhora de B. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais verias nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir, dai e amai ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis, vós também, agora que Deus permitiu começasseis a vos instruir na ciência espírita, que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo espírita. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais, por agora encarnados. Sede, pois, caridosos, porque avançareis mais no bom caminho. Sede humanos e suportai-vos uns aos outros. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que você recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós,
quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Passando junto a um pobre enfermo, olhá-lo com compaixão tem sempre muito mais mérito do que lhe atirar um óbolo com desprezo. Contudo, não se deve tomar essa figura ao pé da letra, porque essa caridade não deve impedir a outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que já vos tenho dito. Tende presente sempre, e repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro, e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Sede, pois, caridosos, não sejais desdenhosos, sabei deixar passar uma palavra que vos fere, e não julgueis que ser caridosos seja apenas prodigalizar o auxílio material, mas também praticar a caridade moral. Eu vou-lo repito, praticai uma e outra. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelires o leproso ou o mendigo. Virei ainda para vos dar uma comunicação mais longa, pois agora sou chamada. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosário. Essa comunicação, ela consta também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Verdade. Inclusive, o Kardec coloca como uma base do Espiritismo a caridade, né? E aí, claro, que no Evangelho fala também, que você falou, tem essa comunicação e tem outra, que vem falando dessa importância da caridade, não a caridade só material, como a caridade moral, né? Inclusive, ela cita aí, e na realidade é mais difícil mesmo, porque você dá o que sobra, o supérfluo, chegar a ajudar, é relativamente mais simples, né? Então, eu acho muito, muito rica essa comunicação, bem, né? Onde se demonstra bem a essência do espiritismo, né? Nós espíritas servimos. E se for pensar que a caridade moral, você tem que começar a praticar no próprio lar, né? Com a família, né? Essa caridade moral é o que menos se faz, né? Porque na família você acha, todo mundo tem que me aguentar do jeito que eu sou, né? Porque existe muita intimidade e aí as pessoas acabam colocando para fora o que tem de pior, né? E aí tornando a vida dos outros, às vezes, bem desagradável, né? Se você praticasse a caridade moral, ele seria o Belinda, né? Se o Belinda, o que é isso? A pessoa se sente ofendida porque a pessoa dá uma olhada para ela de mau jeito, ou falou uma palavra, né? E aí é que está que ele fala de você não dar importância para isso, né? Para a pessoa, né? Não é que você não deve falar que aquilo lá está errado, né? Então, acho que aí também tem esse lado. Mas você não ficar ali falando, puxa vida, isso eu acho mais difícil, realmente. É difícil. É difícil. Na nossa vida, dia a dia, né? É complicado isso. Porque entre cônjuges, por exemplo, né? Se um tem uma mania, o outro já implica com aquela mania e assim vai, né? As pequenas coisas e não se pensa em ter caridade com o outro, né? Você acha que você tem que educar o outro, né? Ou impor, sei lá. É bem difícil, porque se as pessoas tivessem mais caridade em casa, né? Claro, como o Pereira falou, os filhos você vai educar, é diferente, é outra coisa, né? Então, aí você tem que prestar atenção e educar para que eles não desenvolvam as más tendências, né? Mas entre marido e mulher, por exemplo, ou entre, às vezes, mora outras pessoas na casa, sogro, cunhado, sei lá, né? Você não tem a obrigação de educar essas pessoas, então você teria que ter a caridade, né? Com elas. Eu vejo muito isso aí nos atendimentos, que a gente atende as pessoas e chegam, muitas delas chegam falando assim, se não fosse a minha esposa, se não fosse meu marido, se não fosse meu filho, vai todos, chega preocupado, entendeu? E aí, às vezes, até eu brinco com ele, não, eu vou ajudar você, né?
Aí depois você começa a conversar com ela e ela começa a mudar as atitudes. Até teve um caso que a pessoa que ela reclamava, a pessoa reclamava muito da sogra, que levava a filha lá e tal, e chegava lá, a sogra começava a ficar e tal, e todo esse rosário de reclamações. E aí eu falei, por que você não muda um pouquinho a maneira de você ver a sua sogra? Porque você, antes de ir para ela lá, você não começa a orar para ela, né? Muda a vida, você pensa assim, olhando para ela, que ela conversando com ela, tem direito de ver o neto, né? Talvez ficar o ciúme do filho, né? A mãe com a sogra, né? E aí foi fazendo isso, né? Com as orientações que a gente foi conversando com ela. Passou algum tempo, eu perguntei, nossa, mas como minha sogra mudou? Será que foi a sogra que mudou? Essa é a realidade, né? Você vê. Ela mudou o comportamento perante a sogra, que já chegava lá com os dois pés, né? Chegava lá já com desconfiança total, né? E aí criava toda essa vontade. E aí ela falou assim para mim, nossa, você não sabe como é que ela veio, não. Agora ela está outra pessoa. Agora você tem feito, tem orado. Aí, não precisa falar nada, né, nisso, dessa caridade, assim, de compreender isso. É claro que eu falei para ela, você tem que botar um limite, mas tem que botar limites, claro. Explicar claramente o que você não gosta, o que você não gosta, mas não já, né? Às vezes não falava nem nada para a sogra, algumas coisas que não gostava, que não gostava de fazer isso com o filho, e queria que a sogra adivinhasse, né? Sabe aquela coisa de picância? E nós somos assim, eu digo assim, nós às vezes somos assim com o irmão, com uma pessoa que a gente gosta, que a gente conhece, então a gente acha que é outra obrigação de adivinhar o que nós. Né? Por isso que eu lembro até no livro, até o Daniel me emprestou o PDF lá daquela comunicação não violenta, né, Daniel? Que é bem nesse sentido, né? De você comunicar da maneira clara, que a pessoa entenda, porque a pessoa não se comunica dessa maneira e quer que o outro muda. É bem interessante isso, essas questões mesmo, dessa qualidade moral. O que eu já comecei a achar interessante, né, a questão do texto, é um texto assim que a gente só concorda com ele, né, diferente dos outros textos que a gente também abriu espaço para fazer não discordar, né, mas para também trazer uma nova percepção do que a gente entende daquilo que foi trazido. Esse texto a gente só tem a concordar. E é interessante que esse texto, né, ele é ditado por uma irmã, né, irmã Rosália, e isso reforça cada vez mais essa questão, né, de que no plano espiritual ele não existe religião, né? Então você pode, né, nós que estudamos aí também a questão da parte do plano espiritual, lá os grupos, né, às vezes eles até se reúnem, né? Não se reuniu só os islâmicos, reuniu só os, o- os evangélicos e tal, lógico, eles têm as afinidades deles, eles se reúnem, mas essa questão deles estarem no plano espiritual, acho que já fica muito claro para o espírito que ele pode realizar a comunicação, né? Eu continuo sendo uma irmã católica, mas eu sei que eu posso realizar a comunicação e se eu posso ajudar de alguma forma, por que que não? Ele acaba totalmente com essa aversão à comunicação de um espírito, né? Então, eu já achei bem interessante isso, e que nem nesse caso, uma irmã Rosália, eu particularmente não desconheço qualquer outra matéria dela, né, da revista, mas temos tantos outros, né, como São Francisco de Assis, Santo Agostinho, né, que vem trazer comunicação. E aí a Sônia comentou ali da questão da caridade, né, que tem que começar do lar, mas, na verdade, tudo tem que começar do lar, né? Toda mudança tem que começar sempre do micro, né, da gente mesmo, para daí indo para o nosso lar e aí indo para fora, né? Mais próximo, né? Onde é que está mais Mais próximo? próximo. Por que por mais próximo, né? Porque nós sabemos que lá no plano espiritual nos é orientado a reencarnar junto com aqueles com os quais nós precisamos acertar as nossas contas para evoluir. Aí, lógico que a caridade com qualquer irmão, né, mesmo que eu não conheça, um morador de rua e tal, né, é o nosso irmão em Deus, né, o nosso irmão em Cristo. Mas aquela pessoa que está ali no nosso círculo menor, né, é aquela pessoa com quem a gente tem que se acertar mesmo, né? Então, às vezes a gente tem, como a Sônia comentou, tem muito pouca paciência com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e aí com outra pessoa qualquer a gente tem toda a paciência do mundo, né? Então, às vezes, a gente nem se comprometeu tanto com aquela pessoa que está mais longe, né? E,
E aí, quando voltar no plano espiritual, lógico, a gente só vai ter a ganhar com aquela paciência que a gente teve com uma pessoa que não era nosso círculo, mas com aquela pessoa que a gente deveria ter mais paciência, a gente voltou no zero, sem nenhuma evolução. Pois né? é, e daí seria o caso de perguntar por que você teve paciência com um estranho, né, ou alguém que não é tão próximo. Será que não é por interesse? Porque se é, por exemplo, um colega de trabalho, vou criar confusão aqui, vou perder meu emprego. Aí, então, eu vou aguentar, né? Tem tudo isso, né? Agora, com o familiar, ele acha, isso aí ele vai sempre deixar passar, né? Tem a passagem até que as pessoas, às vezes, fora, nossa, é caridoso, fala bem, fala tranquilo, faz palestras lindas, mas chega em casa e são verdadeiros déspotas, né? E aquela história, chega uma visita, você faz tudo certinho, bonito. E o familiar que está próximo, a pessoa, qualquer, que nem fala assim, a pior xícara, né? A pior caneca, a pior, porque não é da família mesmo, tal, não precisa. Aí é que está, né? É ali que está mesmo o nosso assista. Você falou assim que nós orientados, não, mas nós escolhemos mesmo, porque ali nós precisamos acertar. Tá ali é o que nós precisamos resolver, não tem como. Então a gente conversa muito com as pessoas e a gente sabe essas dificuldades que as pessoas têm dentro dos lares, né? As pessoas chegam para nós aí, a maioria chega com essas lamentações, grande parte, mas chega uma parte chega com essas lamentações dentro do lar. E aí ela não se conscientizando que ela tem que mudar para influenciar a mudança do outro, é o exemplo para os filhos, né? E aí, que nem o Léo falou, e aí depois sim você vai levando isso para fora. Por isso que a doutrina espírita, como foi me conhecer, o Chico colocou, e eu também percebi isso aqui, colocou lá, não é fora do espiritismo, fora da caridade, né? Não tem religião, mas não é fora, não. E o Kardec aceitava mesmo, dentro do movimento espírita dele, quando estava lá, ele aceitava todos. Né? Na própria espírita, que ele falava lá, era príncipe, era plebeu, era operário, era judeu, era católico, não tinha isso. Ele nunca falou para alguém, olha, você não pode ser isso. Nós estamos vendo esse preconceito. E outra questão que você comentou, né, Pereira, que nem você deu o exemplo da sogra, mas eu já dei um exemplo assim na parte do trabalho, né? Às vezes a pessoa, poxa, eu tenho um colega de trabalho que não me acerta e tal, e eu queria que ele morresse e tal. Eu falei, não, qual que é o teu problema? Né? O problema é que eu não consigo conviver com a pessoa. Eu falei, mas então você não precisa que a pessoa morra, a pessoa só precisa se distanciar de você às vezes, né? Então, que tal se ao invés de você orar para que a pessoa morra, de querer que a pessoa morra, ore para ela arrumar um serviço melhor, né? O que vai acontecer? Ela vai arrumar um serviço melhor, ela vai sair de onde você trabalha e vocês não vão ter mais esse contato, já que é impossível conviver, né? E eu tenho casos, assim, comprovados que deram certo, né? Não, vamos mudar o pensamento, não vamos mais ferrar com a pessoa, não vamos orar para que apareça uma oportunidade de emprego, e apareceu, e a pessoa foi, e acabou o problema, né? Então, é a forma também. Então, veja que, de uma forma ou outra, você até foi caridoso, né? Porque você orou pela pessoa e a pessoa conseguiu dar uma melhorada na vida e tal, e você resolveu o seu problema, né? E outra questão que você falou ali, Pereira, que eu sou muito adepto a isso, e que bom que o Daniel também é. O Daniel não tinha dúvida que seria, né? Dessa questão da comunicação não violenta, né? Para nós que somos aí do meio empresarial, se a gente não souber utilizar essa comunicação não violenta, a gente acaba ofendendo as pessoas sem a gente nem notar, né? E principalmente hoje, no mundo que a gente escreve muito, né? Conversando às vezes com a pessoa, já é difícil você transmitir uma empatia, e escrevendo ela é muito mais difícil, né? Então, por isso que ali no WhatsApp já tem os emojis que a gente chama, né? Os emoticons, né? Que já vem, o nome já vem, né? Emoticons, né? São ícones de emoções, né? Icon e emoticon, né? Então já vem ali, por quê? Porque às vezes você escreve uma palavra, você se sente meio que obrigado ali a colocar uma carinha feliz para dizer, não estou falando brigando, eu estou só escrevendo, porque a pessoa não consegue entender a escrita. Então essa comunicação... Você pode, porque às vezes você quer dizer uma coisa, mas a pessoa quando lê aquilo parece que choca, né? Então, aí, quando você escreveu, leu, fala, meu Deus, acho que a pessoa vai entender diferente. E aí você tem que colocar uma carinha mesmo, é bem assim. Porque falta a expressão, né?
falta a expressão, porque a escrita ela é muito fria, né? É outra, né? E aí, se a gente não consegue... o receptor lá do outro lado, a gente não sabe com qual humor ele vai ler no momento que ele lê. Então, é bem complicado e, às vezes, a gente... O Pereira, que é uma pessoa muito direta, e eu particularmente gosto de pessoas diretas assim, também sou bem direto, mas eu vi que quando eu entrei no mundo empresarial, pelo menos na escrita, eu tinha que meio que dar uma amenizada ali, porque senão ia debater pronto. Que é também, querendo ou não, também é uma forma de caridade, porque o que a gente quer? É auxiliar aquela pessoa com quem a gente está se comunicando. Se eu mando tudo torto, alguma coisa, acabei não auxiliando e a caridade já ficou para trás, né? Eu até, você falando isso aí, não falei desses livros, e eu estudei, e eu vou colocar para vocês, eu mudei muito mesmo, porque eu tinha levado alguns, por causa disso, por causa de ser, não por maldade, mas por ser direto, a outra pessoa não entendia e criava alguns conflitos. E aí você foi mudando, hoje eu mudei, nossa, tem mudado, constantemente ainda tem alguns hábitos, alguma maneira que a gente traz, assim, mas é que a gente já falou, a gente tem que ir evoluindo, tem que ir aprendendo, porque nos negócios, a gente trabalha com muitas pessoas e conversa muito, se você, uma palavrinha ali pode criar um conflito tremendo que a pessoa não interpretou direito, né? Criar uma rejeição, você pode perder um negócio, né? Porque você não sabia disso. Então, eu aprendi muito e tenho aprendido muito com esse tipo de leituras e outras leituras, inclusive com a doutrina espírita, que a gente dá bastante mesmo. Os espíritos também fazem a gente repetir. O próprio Evangelho, recentemente está estudando o Evangelho praticamente completo, estudando, né? Quando está lendo para refletir. Então a gente vai estudando e a gente vai aprendendo isso, né? Mas a gente traz esse viesão de padre, outras atividades lá de bispão, então, de vez em quando, você... Mas na realidade, né, o Léo está trazendo essa questão da comunicação não violenta no mundo empresarial. Se você for analisar, acho que o maior, assim, pela experiência que eu tenho, o maior desafio nas organizações é a comunicação, né? O maior desafio. Às vezes, quantas confusões, né, começam por coisas mal colocadas, linguagem corporal errada, às vezes a pessoa não saber se posicionar no momento certo, quando às vezes ela tem uma boa intenção, mas acaba, né? Então, assim, muito complexo, né? Então, é uma coisa que nunca... É um estudo que não tem linha de chegada, né? Ele é vivo, né? Ele vai, a cada momento, você vai tendo que aprender e aprender. Não é fácil. Não é fácil. A gente, assim, pessoas que têm esse perfil mais direto, vou dizer, sofrem um pouco mais para se adaptar, às vezes, a uma comunicação não violenta, né? Então, mas não tem linha de chegada, é o estudo do dia a dia, né? Por que tem que ser do dia a dia? Porque de dia a dia, de pessoa para pessoa, porque cada comunicação tua vai depender do teu estado de emoção que está naquele momento e não da pessoa que está ouvindo. Você não sabe, né, que tipo de pessoa que está vendo. Quando você sabe, tudo bem. Então, tem que ser mesmo constante essa reflexão. Hoje estou com a pessoa, de acordo com o meu estado de emoção, se eu estou feliz, estou alegre, estou contente, eu vou de uma maneira. Né? E aí tem que aprender a não ser assim, aí tem que ser sempre numa linha. Isso é difícil. Né? Eu oscila, né? Então, isso aí vale, em primeiro lugar, volta a falar, né? Na família, né? Família, né? Não, que é a qualidade moral. Porque essa comunicação não violenta, né? Em casa é importante. É a qualidade moral. E assim, a comunicação é tão complexa que eu já participei uma vez de uma reunião que era para acontecer uma venda de um empreendimento lá, de uma propriedade da empresa, e o possível comprador, quando ele veio discutir com a gente a questão, ele tirou do bolso parecia um rosáriozinho assim, mas era uma coisinha que ele ficava passando as bolinhas, assim, sabe? Era uma coisa bem pequena, parecia um rosário, e ele ficou com aquilo. Eu olhei aquilo lá e não falei nada, mas eu já vi na cabeça, esse cara tem origem de Oriente Médio, porque, né, você vê isso na cultura dele. E daí tinha um outro gestor da empresa lá, que era meu par, que quando começou a se falar em preço, aquela coisa toda, esse meu par foi lá e disse assim, não, mas veja, a questão de preço, a gente não precisa entrar no mercado persa. O que ele quis dizer, assim, de catira, de ficar não sei o quê. Acabou a reunião.
o celular do cara começou a tocar, o cara começou a ter... Foi embora e não voltou nunca mais. Ofendeu o cara, né? É complicado isso. É bem interessante, né? Então, eu não sei se foi o Abraham Lincoln ou um outro presidente dos Estados Unidos, ele costumava escrever as cartas e não enviar, né, logo que escrevia. Engavetava, né, e deixava lá passar 2, 3 dias, e aí lia novamente e via se cabia a resposta que ele tinha escrito ali no calor do momento, né? E uma das mais famosas é uma ordem que ele deu a um capitão do exército na época da guerra. E aí o capitão, ele falou que ele tinha que invadir, o capitão viu que a necessidade de campo não dava para invadir e ele desobedeceu, né? Desobedeceu a ordem direta. E ele escreveu uma carta, né, colocando toda a autoridade dele e tal, e fez da mesma forma, né? Engavetou e não mandou. E nunca mandou essa carta, né? Eles foram achar essa carta muito tempo depois, né? Acho que até já tinha desencarnado já o Abraham Lincoln, para ver, né, o quão é necessário, às vezes, a gente dar uma respirada naquilo antes de falar, né? Porque, às vezes, aquilo que a gente fala no calor do momento não é exatamente o que a gente quer, né? E, como diz a história, né, às vezes a palavra machuca muito mais que um tapa, né? Você dá um tapa ali, passou. Agora a palavra se fica remoendo e tal, e aí já era, né? Depois de dita, não volta mais. Bem interessante, é um tema bem legal da gente discutir, né? E o legal também que ele trouxe ali a questão que devem ser feitas as duas, né? Não adianta só fazer ali a caridade material. Ah, não, eu chego aqui, eu dou R$ 5, R$ 10 ali para o morador de rua e fiz a minha caridade, né? Eu acho que é bem complexo isso aí, porque se você não tiver aquela caridade de repente, se tiver um tempo, sentar, conversar, ver o porquê que a pessoa está naquela situação, ajudaria muito mais, né? Mas muitos de nós hoje a gente se pega nisso, né? De dar aquela caridade material, fiz a minha parte. Até tem um escritor que ele escreveu o seguinte, um escritor que eu sigo aí da parte empresarial também, que quando a gente inicia a fazer uma caridade, aquelas pessoas se acostumam com aquilo que a gente faz. Então, você não tem que ser soberbo de pegar e dizer, não, eu tenho condições de dar uma cesta básica todo mês para 10 famílias. Mas você tem mesmo a condição? Se você tem, assuma isso e faça. Mas que não seja um fardo para você, porque se você não consegue continuar com aquilo, aquelas 10 famílias no mês seguinte vão estar esperando aquela tua cesta básica. Então, às vezes, é melhor você ceder seu tempo, né, ir lá e ajudar as pessoas, do que você querer se aparecer e fazer mais do que você pode, porque na hora que apertar o sapato ali na questão financeira, de onde que você vai cortar a primeira coisa? Daquelas 10 cestas básicas que você dá. Então, quando você inicia a fazer uma caridade, também tem que ser bem pensado para que você possa ajudar aquela pessoa por um período que ela consiga depois sair e não se sinta ainda mais decaída pelo fato de você ter faltado ali com aquilo que você começou. Achei interessante esse texto que eu trouxe. E também tem outra parte, que você falou assim, que a pessoa dá só a caridade material e não dá não, mas tem outro também, que às vezes a pessoa chega assim para a pessoa, ajuda ela, vamos dizer, com conselho e tal, tudo. Mas vamos dizer assim, você chega para a pessoa, aí não dá nada para ela, materialmente falando. Mas vamos dizer, a pessoa está com fome. Você tem que dar comida primeiro, né? Para depois você falar. Então, você falar para ela, olha, você tem que acreditar em Jesus, tem que acreditar não sei o quê, falar um monte de coisa boa, bonita, olha, fazer um curso. E a pessoa está lá com a fome tremenda. Você tem que fazer as duas. Não é? Porque nós a pessoa fala, mas eu já falei com ela, já aconselhei tanto. Mas às vezes ela precisa de uma caridade material. Né? É questão de prioridades, né? Tem que ter Porque se ela estiver com fome, ela não vai nem ouvir, né? Se ela tiver uma dificuldade financeira muito grande, lá que ela precisa pagar comprar um gás, que não tem condições, uma coisa qualquer, você dá uns conselhos, tenha fé, tenha força. Você fez a caridade moral ali de incentivar ela, mas ela está precisando, vai ter um dinheiro para pagar o gás lá, um exemplo assim, né? Então, por isso que ele fala sempre, uma não pode suprir a outra, tem que ter um bom senso nessa história também. Não pode só dar a parte material, mas também não pode cantar só, não, mas eu converso tanto, eu ajudo tanto, falo tanto com as pessoas. Mas às vezes você tem que pegar um pouquinho também e ver o que realmente a pessoa precisa. Eu acho que isso que é difícil, né? A pessoa ter essa flexibilidade, essa capacidade, essa empatia de chegar e descobrir realmente
e que aquela pessoa necessita realmente. Né? Às vezes ela precisa só uma questão moral mesmo. Né? Você dá um conselho para ela, ela vai embora. Não, ela pega o caminho, muda. Né? E às vezes precisa dos dois, às vezes precisa mais do material do que da conversa. Por isso que é complicadinho isso, realmente você tem que estudar bastante. Perfeito. Então, vamos dar continuidade nesse tema ali das dissertações. E agora, o próximo tema é a eletricidade do pensamento. Você quer ler para nós, Pereira? Posso sim. Esse é um tema que eu gosto muito também, né? A questão do pensamento. Médium, senhora Costa. Falarei do estranho fenômeno que se passa nas assembleias. Seja qual for o seu caráter. Quero falar da eletricidade do pensamento, que se espalha como por encanto nos cérebros menos preparados para recebê-la. Por si só, esse fato poderia confirmar o magnetismo aos olhos dos mais incrédulos. Surpreende-me, sobretudo, a coexistência dos fenômenos e a maneira para a qual se confirmam reciprocamente. Sem dúvida, direi, o Espiritismo os aplica a todos, pois o Espiritismo os aplica a todos, pois da razão dos fatos, até então relegados ao domínio da superstição. É preciso crer no que eles nos ensinam, porque transforma a pedra em diamante. Isto é, eleva incessantemente as almas que se aplicam a compreendê-lo. Ele dá nesta terra a paciência para suportar os males, proporcionando-lhes no céu a elevação gloriosa que aproxima do Criador. Volto ao ponto de partida, da qual me afastei um pouco. A unicidade que une os espíritos dos homens numa reunião e o faz compreender todos ao mesmo tempo a mesma ideia. Essa unicidade será um dia empregada tão eficazmente entre os homens quanto já o é agora para as comunicações distantes. Chamo-vos a atenção para essa ideia. Um dia eu desenvolverei, pois é muito fecunda. Conservai a calma em vossos trabalhos e contai com a benevolência dos espíritos bons para vos assistir. Vou concluir meu pensamento. Incompleto na última comunicação. Eu acho que ela fez aquela comunicação lá e ficou realmente meio confusa, né? Aí ela voltou para fazer completar isso aí. Então, vou concluir meu pensamento. Incompleto na última comunicação. Eu falava da necessidade do pensamento e dizia que um dia ela seria empregada, como é a sua irmã, a necessidade física. Com efeito, reunidos, os homens liberam fluido que lhe transmite, com a rapidez do relâmpago, as menores impressões. Porque jamais se pensou em empregar esse meio, por exemplo, para descobrir um criminoso ou fazer com que as massas compreendam as verdades da religião ou do espiritismo? Nos grandes processos criminais ou políticos, todos os assistentes dos dramas judiciários poderão constatar a corrente magnética que, pouco a pouco, forçava as pessoas mais interessadas a ocultar o pensamento, a descobri-lo, até mesmo a se recusar, por não mais poderem suportar a pressão elétrica que, malgrados, se fazia brotar a verdade. Não de sua consciência, mas de seu coração. Deixando de lado essas grandes emoções, o mesmo fenômeno se reproduz as ideias intelectuais que se comunicam do cérebro a cérebro. O meio, portanto, já foi encontrado. Trata-se de aplicá-lo, reunir no mesmo centro homens convictos
ou homens instruídos, e lhes opor a ignorância com o vício. Essas experiências devem ser feitas conscientemente e são mais importantes do que inúteis debates travados sobre palavras. Delfim de Girardin. É interessante isso, nós sabemos isso do pensamento, mas ficou um pouco meio truncado, né? A colocação dela, assim, ficou muito claro, assim, vamos dizer assim. E ela misturou um pouquinho do magnetismo, nós sabemos disso, que existe também, pela questão fluídica, de acordo com o pensamento que está falando, mas ela não se aprofundou mais ou menos no conteúdo disso. É uma das coisas que eu achei interessante ali, que daí ela diferenciou que quando ela estava falando de eletricidade, ela não estava falando da eletricidade física, né? Eu também até fiquei meio perdido ali, ela trouxe, né? Não, a eletricidade é o pensamento. Eu também acho que, né, como esse texto, eles são originais lá do francês e da época, existia pobreza ainda do vocabulário, principalmente porque o espiritismo era uma doutrina muito nova, e muitas palavras, assim, a gente não tinha nem como mensurar. Vamos pegar aí, por exemplo, a questão da água fluidificada, né? A água fluidificada, mas a água é um fluido, então não é uma água fluidificada, a gente quer dizer a água magnetizada, que daí sim, o magnetismo, para criar outras propriedades ali com o pensamento. Então a gente trazia muito essas questões, o próprio fluido, assim, ele é muito utilizado, e às vezes talvez não seria a melhor palavra. Que os espíritos, né, desencarnados, principalmente, né, conseguem se comunicar pelo pensamento, isso a gente já sabe. O que ela trouxe ali é que os homens conseguiriam fazer isso, né, em breve, né? Talvez hoje não pelo pensamento, mas pelo que a gente tem de tecnologia, não sei. É um tema, assim, que dá para devanear bastante, se a gente quiser abrir, né, vários galhos aí para pensar. Mas ela não estaria se referindo à telepatia? Também pensei nisso. Dupla vista, telepatia, coisas tipo assim. Eu entendi que a professora falou do magnetismo ali que ela falou, né, cara? Porque realmente nós sabemos disso. Que vai cair bem no tema nosso que nós estávamos falando lá da comunicação não violenta, né? Dos pensamentos, da comunicação tua, da forma de comunicação. Depende do grupo que se reúne, conforme que as pessoas estão pensando, vai criar esses conflitos, nós sabemos disso. E algum outro vai interferir. Né? Nós sabemos que Mas achei interessante que ela diz ali que quando alguém pensa de uma forma, isso se transmite, né, como uma eletricidade para todos pensarem igual, mas não é assim que a gente vê. Porque às vezes está num grupo, estão todos estudando, tem um que não entende daquela forma, entende diferente, às vezes, né, por que isso acontece, né? Se fosse simplesmente uma transmissão de uma eletricidade, então transmitiu eletricidade, acabou. Eu não sei se é bem assim. A colocação talvez não está bem colocada, que pode ser que pode se perceber, né? Sentir esse antagonismo, né? Ou outras pessoas podem sentir antagonismo, mas agora todos agirem e pensarem igual é difícil, porque onde é que está o mais forte, né? Pensar nas coisas, a questão mais importante. Eu acho que se tiver a maioria pensando, vai prevalecer. Eu acho que a gente pode, talvez, assim, imaginar que existem pessoas, né, sejam encarnadas ou desencarnadas, que elas têm uma persuasão maior, um poder magnético, como a gente chama, né? E quando ela fala, as pessoas se encantam com aquilo e começam a repetir e achar que aquilo que é o certo. É quase uma forma de fascinação. Isso para o lado mal. Claro que para o lado do bem também poderia haver, né? Porque a gente sabe disso. Por exemplo, o Hitler fazia com que, né, várias pessoas, claro que eles já deviam ter alguma coisa, algum substrato já naquele sentido, mas ele fazia vibrar toda aquela multidão, né? E todos começaram aquele pensamento começou a se avolumar, a crescer, até que as coisas explodiram, né? Então, se a gente conseguisse fazer isso para o bem, né? Mas se fosse assim, claro, a verdade é que Jesus, quando veio também, quando ele conversava, falava com muitos, né? E envolvia todos aqueles na sua palavra, mas não quer dizer que isso seja uma coisa que consiga, digamos, converter, traz para as pessoas, ou
porque tanto que nem Jesus conseguiu, né, fazer com que todos pensassem da mesma forma. Mas dentro da questão do magnetismo que você falou assim, eu já ouvi já, e você deve ter visto também alguns políticos, inclusive, que fazem discursos. Você percebe assim que quando chega na plateia, a pessoa fala, todo mundo fica quieto, né? Fala num tom, uma vibração, que a pessoa nem questiona. Eu já vi muito isso aí, líderes assim, né? Por exemplo, você analisar o conceito de vida. Ele queria uma raça ariana pura, né? Pessoas altas, mas ele era pequeno, se você analisar bem o tamanho dele, ele não se encaixava dentro do perfil do que ele estava. Por é verdade. Você imagina assim, quando a gente fala assim desses grandes generais, normalmente eram pessoas grandes, enormes, tinha força, corpo físico, ele não. Se você olhar a estrutura dele, mediano, assim, não tinha nada a ver, até daquilo que ele propunha, né? E o pessoal, quando ele falava, como você falou, eu via massa, o pessoal aceitava. É que ali era uma questão complexa, né? Porque tinha a ver com, como se fosse assim, a pureza genética, vamos dizer assim, né? Que tinha os traços, tinha tal, porque na verdade eles queriam excluir aquele, claro, tinha todo um fundo político por trás, econômico e tal, que queriam excluir algumas pessoas que eles achavam que estavam atrapalhando a economia deles, sugando a economia deles e tal, né? Havia vários motivos. Mas, de alguma forma, ele levou uma questão e as pessoas aceitaram aquilo como verdade, sem, às vezes, raciocinar, né? Então, aquilo foi criando uma onda, e envolveu todo um país, uma nação, né? Eu já ouvi pessoas falando de discurso, assim, coisa assim, que ela fala assim que todo mundo não tem argumento, não consegue argumentar, né? Ele fala de uma maneira assim, de magnética, energética, que não consegue. A gente vê algumas coisas acontecendo hoje e fala, mas como é que pode? Para nós, não aceitamos algumas ideias que aparecem por aí. E a raça multidão, onde é que está isso? Né? Existe muito mais por trás disso, né? Você falou, eu concordo, porque ali não está muito bem colocado o texto. Existe muito mais coisa por trás disso aí do que simplesmente ali. Não dá para entender como é que uma pessoa pode arrastar multidões com as ideias totalmente. Porque aí você, por exemplo, no caso do Rito, por isso que eu falo que é complexo, porque, na verdade, era um povo que tinha toda a sua vivência, suas experiências, e já tinham passado juntos uma série de questões, então todos estavam mais ou menos assim, vulneráveis àquele tipo de conversa, né? Porque eles tinham sofrido várias coisas anteriormente, eles como povo e tal. E aí, quando vem um e diz, não, nós temos que nos unir para superar isso, veja, vamos eliminar as coisas que são obstáculos para nós, etc. Aí, porque naquela época era um povo que estava sofrendo, né, várias situações, já tinha sofrido na Primeira Guerra, tiveram que pagar taxas, etc., para outros países, porque eles perderam a guerra. Então, ali era uma coisa bem complexa, então as pessoas estavam vulneráveis, né, eu acho. E nas pessoas vulneráveis é onde mais você consegue envolver, né, qualquer tipo de fala. Não, e assim também, né, essa questão da fala e de arrastar multidões, né, ela também é uma questão, como você está falando, do momento, né. Então, por exemplo, no momento, tudo isso por conta do Tratado de Versalhes, lá do final da Primeira Guerra, a Alemanha numa pindaíba lascada, o momento levou a isso, né. Então, o cara falou aquilo que eles queriam ouvir, né. Então, muitas vezes você vê as pessoas que vão nessas igrejas neopentecostais aí, tão um sofrimento daquilo que o cara fala um negócio que faz todo sentido para ela. Então ela vai fazer tudo, mas assim, o poder da palavra é um troço interessante, porque se a gente pegar a história do Jesus Gonçalves lá, no tempo que ele era larico, lá no tempo, 1000 anos atrás, ele foi tomar uma cidade e o padre, e ele devastava, né? Ele chegava lá e devastava, né? Então o padre foi até ele, pediu para conversar ele, porque ele cercava, fazia todo aquele cerco psicológico, tocava o tambor lá para tocar o medo na turma, mas aí o padre pediu que ele não destruísse as igrejas, que ele preservasse as igrejas, que ele não fizesse aquilo. E pensaram na hora, né, quem estava com o larico, vai degolar o padre já, né, porque ele não tolerava esse tipo de coisa. E ele não fez, ele não degolou o padre e ele não destruiu as igrejas. Aí o padre conseguiu salvar milhares de pessoas colocando elas dentro da igreja porque ele sabia que ele não ia fazer, ou pelo menos tinha uma convicção que não ia fazer, e acabou não fazendo.
Aí passou-se todas as encarnações de Alarico, que ele acabou lá como Jesus Gonçalves, e depois ele como espírito, ele traz na literatura falando que o despertar dele começou com a história do padre. E é Então, Santo assim, Agostinho, né? Santo Agostinho. e ele começou, aquilo lá ficou gravado na cabeça dele, levou, o cara teve que vir leproso, caindo aos pedaços, mas ainda aquilo estava nele, né? Se eu não me engano, parece que fala que é Santo Agostinho que era o padre naquela época. Tá lá. Era. Você imagina, É o que dizem a respeito do Cristo, né? Aqueles que conviveram com o Cristo lá, e por isso que a gente até brinca, jogando pedra na cruz, etc. Né? Tinha vários que, na verdade, foram aqueles que aclamaram para que quem fosse solto fosse o Barrabás, né? Mas muitos daqueles já tinham escutado as conversas, né, as falas do Cristo, etc., e rejeitaram naquele primeiro momento. Mas ficou a sementinha, como o Daniel disse, né? Aquela sementinha fica, e às vezes vai depois, bem mais para frente, a pessoa vai, né, até pelo remorso e tal, ela vai retomar o caminho, né? Essa questão que você não comentou de jogar pedra na cruz é um ditado tão popular, é um ditado tão espírita, né? Porque é totalmente a reencarnação, né? Para eu ter podido jogar pedra na cruz, eu tinha que ter vivido lá naquela época lá, né? Então, como que eu tô aqui hoje? Não tem como, né? E vocês falando dessa questão da comunicação, que até que o Daniel trouxe ali, mas o Daniel voltou bem para a questão espírita ali, né? Até da literatura espírita. Mas eu tive agora na faculdade lá uns cursos extracurriculares e tal, e veio um advogado lá, né? Que é criminalista, e estava passando umas instruções para nós, e ele falando que hoje utiliza-se muito a PNL, né, que eles chamam de Programação Neurolinguística na Comunicação. E lógico, os advogados que têm ali um domínio melhor na PNL, quando você está em júri, você consegue muito mais fácil conduzir ali os jurados, né, para seu favor, né, do que se você não tivesse esse tipo de abordagem. E aí ele comentou que quando ele fez os cursos no passado, ele é muito adepto a essa questão, ele comentou que existiam muitos pastores fazendo o curso, né? Por quê? Porque é exatamente o que o Daniel falou. A pessoa já vai ali totalmente vulnerável. Aí o pastor tem uma questão de saber abordar ali linguisticamente, né? E aí, lógico, daí trazendo aquilo que a gente não consegue explicar totalmente, que é a questão da vibração e do pensamento, né? Que é a parte não verbal ali que a pessoa ali vulnerável está escutando, ela pega e aceita totalmente aquilo, né? Então, você vê quantos artifícios tem simplesmente numa fala, né? Que consegue aí arrastar multidões, aí que com certeza algumas pessoas, como vocês citaram ali, Hitler e tal, tinham isso nato, né? Que era nato, de milênios, que veio com o espírito, e aí quando eles falavam aquilo o que saía natural para eles, na verdade, era uma coisa muito avançada e que teria que se estudar muito, né, para conseguir reproduzir da mesma forma. Beleza. Vamos dar uma continuidade, então, mais um pedacinho. Estamos quase no horário, mas acho que dá para a gente fazer mais um tema aqui, dessa questão das dissertações. Então, vamos voltar a bola para a Sônia agora, Sônia, falando da hipocrisia. Então, vamos lá. Hipocrisia, mede o senhor Didier Filho. Deveria haver na Terra 2 campos bem distintos: o dos homens que fazem o bem abertamente e o dos que fazem o mal abertamente. Mas não. O homem não é franco nem mesmo no mal. Afeta a virtude. Hipocrisia. Hipocrisia. Deusa poderosa, quantos tiranos procriaste? Quantos ídolos fizesse adorar? O coração do homem é realmente muito estranho, pois pode bater quando está morto e amar em aparência a honra, a virtude, a verdade e a caridade. Diariamente, o homem se prostra ante estas virtudes e falta a sua palavra, desprezando o pobre e o Cristo. Todo dia mente, todo dia é um tartufo. Quantos homens parecem honestos porque a aparência muitas vezes engana? Cristo os chamava sepulcros caiados, isto é, cheios de podridão por dentro
e limpos por fora, brilhando ao sol. Homem, na verdade, tu pareces essa morada da morte. E enquanto teu coração estiver morto, não serás inspirado por Jesus, essa divina luz que não clareia o exterior, mas ilumina interiormente. A hipocrisia, entendei bem, é o vício de vossa época, e quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade, vos engrandeceis. Em nome da moral, vos embruteceis. Em nome da verdade, mentis. Lamené. E assim encerra a revista de outubro de 1860. Agora, essa questão da hipocrisia aí é bem atual, né? Assim que a gente... É de todos os tempos, né, pelo jeito. Agora está muito em voga isso. Porque, vamos ver assim, até nós, às vezes, por ser espírita, aí às vezes, eu não, mas eu já vi casos da pessoa, às vezes, chegar numa coisa de emprego, ou de uma coisa qualquer, não falar que é espírita, né? Porque isso é hipocrisia, né? Ela podia falar que eu sou espírita cristão, ou qualquer pessoa quer, mas não podia mais negar isso. Ela está negando por causa do interesse daquela pessoa que você vai negar uma coisa que você professa, que você... Aquela maneira de colocar que eu acho que deve ser analisada, né? Nós falamos antes, né? Por isso que eu acho que os termos hoje foram bem encaixados um no outro. Né? No começo ali você tem que ter aquela qualidade moral também de não querer sobrepor se a pessoa é evangélica, ela fala nascida, você também não vai dizer que é espírita e, né? Não, eu acredito em Cristo. Né? Você não está mentindo, você não está de prova, eu sou cristão. Né? Mas às vezes a pessoa prefere ficar meio, né? Então, vê como o Kardec já encaixou os textos bem, né? Porque ele normalmente recebia em várias datas diferentes ou de vários lugares diferentes, e ele juntou ali para mais ou menos fazer um sentido, né? Fez um sentido na revista ali, né? Como o Pereira falou. E essa questão da hipocrisia é muito assim, as pessoas vivem de aparência, né? Então, são todas gentis, dizem bom dia, tal, tudo certinho, né? Mas aí por trás estão puxando uma ou tapeta a outra, né? Esse tipo de coisa que é a hipocrisia mais terrível, né? Porque dá beijinhos, né, pela frente e por trás apunhala, né? E isso eu acho que é de todos os tempos, mas agora é até nas mínimas coisas, né? Que a gente vê essa hipocrisia, assim, né? Até essa coisa de falar, democracia. Tudo para as pessoas é democracia, né? Então, às vezes, até o oposto da democracia passa a ser a democracia. E assim vai. Então, as palavras vão até perdendo sentido, porque não tem mais a realidade, é só aquela casca, né? São os personagens, né, que estão sendo criados, né? A própria rede social agora transformou... Existem vários personagens, né? Tem o personagem do Instagram, o personagem do Twitter, do Facebook, a mesma pessoa com vários personagens, né? Ela vai aparecendo conforme convém, né? Triste isso, né? Não deveria ser assim, né? Muito triste, realmente. Eu tive um exemplo até de família, eu tenho uma sobrinha, uma vez conversando com ela, aí chegou outra pessoa lá, e aí eu vi que ela agradando a pessoa, conversando assim, né? Bem simpática, tudo. Aí a pessoa saiu. Aí quando ela saiu, eu falei, mas eu não suporto essa pessoa. Aí eu falei, eita, olha que hipocrisia, né? Mas por quê? Não, porque ela é parente do chefe, lá do chefe, sabe uma história assim, né? Eu falei, opa, eu não precisava, vamos dizer assim, gostar da pessoa, mas não precisava fazer porque a pessoa sabe, aquela coisa assim, interesseira, né? Você poderia simplesmente, bom dia, boa tarde, neutro, né? Sem, né? Mas aí eu até falei, né? Poxa, mas eu tenho que agradar, porque ela chega lá e ela fala lá, sabe uma história assim? E quantas aí eu fiquei pensando naquilo, eu lembrei aqui agora, que quantas vezes a gente não vê esse tipo de coisa, né? A pessoa agrada, tudo, quando a pessoa sai, ó, detona a pessoa. Né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Eu falo a verdade, você não precisa tratar mal, educadamente. Mas você fazer o contrário, é complicado isso. Existe um tema muito polêmico nisso, e quando vocês começaram as explanações, achei que até vocês iam tocar no assunto, né? Mas vamos pegar a questão da pandemia, né? Um dos pontos mais de hipocrisia foi a questão da utilização da máscara, né? Porque a pessoa ali utilizava a máscara,
Na faculdade eu via muito isso, as pessoas indo com máscara para a faculdade, e aí até olhando torto quem não estava utilizando, porque não era obrigatório, né? Era obrigatório, principalmente agora que se tornou obrigatório só na parte de quem trata com a saúde, então na faculdade era orientada a utilizar, né? E aí a pessoa não usava, alguns não usavam máscara, eu, por exemplo, não usava máscara. Aí a pessoa olhava torto para você. Mas daí você ia lá no Instagram, como diz o Daniel ali, no personagem dela no Instagram, e vi que estava cheio de foto de balada, de barzinha, e a pessoa sem máscara, né? E eu tive ali a coragem de uma vez pegar uma das pessoas e falar, falei, olha, eu acho você a pessoa mais hipócrita que existe, porque na faculdade você está o tempo todo de máscara. Eu falei, nos barzinhos você está sem máscara. Eu falei, com certeza você vai lá, toma, beija as pessoas e tal, tudo mais, e aí lá não tem Covid, né? Falei, então veja como são as pequenas verdade, coisas, né? Isso aconteceu, nossa, direto, né, Léo? Nossa, é demais. E aí você vê essas questões que nem o Daniel trouxe ali, a questão da hipocrisia, né? Você vê muito ali, abre as redes sociais, a pessoa tá o tempo todo sorrindo e tal, né? Às vezes ele só faz aquele esforço de sorrir para a foto e a hora que termina o clique, né, ela já volta ali no ambiente normal dela, triste e tal. É querer aparecer e não mostrar aí até uma dor, porque o que dá a impressão? Que a pessoa não tem nenhuma dor, nenhum problema, e aí até aquelas pessoas que poderiam dizer, nossa, a pessoa tá passando por um momento difícil, deixa eu lá tentar ajudar, não vem, porque você se apresenta o tempo todo como um ser forte que não precisa de ajuda. E aí, de repente, quando você cai ali numa depressão e tudo mais, mas, nossa, desde quando que vem isso? Não, faz anos que eu tô. Mas, nossa, nunca ninguém notou, por quê? Porque você tá o tempo todo feliz e foto e lá e tal, né? E isso também é uma hipocrisia, você não demonstrar realmente a dor que você sente, né? Mas você sabe que, você que está no horário já, mas bem rapidinho, o mundo não mudou nada. Leiam, quando vocês puderem, uma obra chamada Barrabás, que é de José Herculano Pires. Vocês vão ver que a humanidade continua a mesma coisa. Essa obra traz o enredo de Judas Iscariotes, toda aquela situação que teve lá, que é o contexto que tinha, do porquê que levou Judas a fazer aquilo com Jesus. É muito interessante. Então leiam Barrabás e vocês vão ver que a gente continua a mesma coisa. Muito bem. Bom, então, como a Sônia mencionou ali, né, que ele foi o último texto do estudo do mês de outubro, então no próximo sábado a gente já inicia ali o mês de novembro do ano de 1860. Vamos encerrar, então? Então, como sempre, vamos encerrar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pensamentos de gratidão, de amor, por tudo que nos acontece, tudo por essas oportunidades que se apresentam, essas oportunidades reencarnatórias, oportunidades nesta passagem pelo mundo terreno, que estamos tendo contato com essa doutrina tão reveladora. Estamos, na realidade, nos aprofundando, buscando ir ao encontro dessas verdades que ainda apresentam, às vezes, muito longe. Por isso, agradecemos sempre a Deus. Agradecemos a Jesus pelo Evangelho que nos dá o caminho, tá? O norte a ser seguido. Obrigado, Jesus. Obrigado aos espirituais, ao Hipólito Leandrizar, ao Allan Kardec, toda essa equipe que participaram desse evento que teve como coordenador maior, Jesus. Obrigado a mim por nos deixar essas obras que nos dão, assim, a oportunidade de desvendarmos, de tirarmos o véu do mundo espiritual. E assim podemos entender um pouco mais o próprio Evangelho de Jesus.
E assim, com muita gratidão e amor por todos esses amigos espirituais que nos acompanham, nos intuindo, nos dando força, coragem, discernimento. Vamos encerrar o nosso estudo ciente para estarmos aqui na próxima semana para mais um estudo dessa obra tão importante para o aprendizado do mundo espiritual. Que assim seja.